Salve, salve, salve! O meu nome é Edmar Ruiz, advogado, apresentador do podcast Direito e Diálogo. Bem-vindo todos a mais um podcast vinculado, organizado pelo escritório de advocacia Edmar Ruiz Advogado, um escritório de advocacia especializado em direito do trabalho, direito previdenciário, né? Atua aí na defesa dos direitos do trabalhador. Bom, vamos falar hoje sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria especial, as novidades sobre aposentadoria especial. Temos novidades recentes, né, diante do julgamento no STF da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6309, né, tivemos votos aí de ministros, vamos trazer isso para vocês. Assim como um projeto de lei 245/2019, tramitando aí, né, no Congresso Nacional, e traremos aqui novidades. Porque o pessoal quer saber sobre a aposentadoria especial. A maioria dos benefícios previdenciários foram afetados pela reforma da Previdência que trouxe uma dificuldade maior de alcance a benefício previdenciário, a direitos sociais, né? E a aposentadoria especial não poderia ser diferente, também foi prejudicado. O direito ao alcance da aposentadoria especial foi prejudicado pela reforma da Previdência, mas a gente passa aí, diante dessas questões, né, legislativas, judiciais, ver ao menos uma luz no fim do túnel, né, que seja declarado inconstitucional essa reforma no que tange ao alcance, benefício, aposentadoria especial. Bom, sempre a gente traz aqui dois advogados, né, para participar com a gente, dois advogados especialistas na área, né, tá, sobre direito previdenciário hoje, sobre aposentadoria especial. À minha esquerda aqui, doutor Ricardo, que já participou conosco em outras oportunidades. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. Boa tarde, doutor Edmar. Obrigado pelo convite mais uma vez e levar sempre informação aos trabalhadores aí, que de extrema relevância. Ah, perfeito, maravilha, viu? Tá? Doutor Renato, seja muito bem-vindo mais uma vez. Doutor Renato polivalente, ora está aqui no podcast trabalhista, ora no previdenciário, olha, joga nas duas, hein? Nas duas pontas. Seja bem-vindo, doutor Renato. Obrigado, doutor Edmar. Obrigado, doutor Ricardo, pela presença. Uma honra dividir a mesa agora com o doutor Ricardo, previdenciarista. Muito bom, né? Um prazer. Ah, perfeito, perfeito. Bom, eu acho que, né, como o tema aqui, aposentadoria especial, e nem todos são dados ao tema, né? Acho que, para quem está nos assistindo, que não tem habitualidade, né, de mexer com essa questão, né, de lidar com essa questão aposentadoria especial, seria bacana a gente pontuar aí para o pessoal que está nos assistindo o que é aposentadoria especial, conceituar, doutor Renato. Sim. Bom, doutor Edmar, doutor Ricardo, como nós sabemos, então, a aposentadoria especial, vamos dizer assim, ela já foi mais especial, né? Ela era tida como uma das melhores, digamos assim, um dos melhores tipos de aposentadoria, né? Hoje nós temos a aposentadoria da pessoa com deficiência, que seria tida como a melhor, mas no passado, aí, pelo menos até, como o senhor falou, né, até a reforma previdenciária ali, a aposentadoria especial, de fato, tinha esse caráter. Por quê? Porque, como nós sabemos, o tempo de contribuição de uma aposentadoria comum, né, para o homem, na época, né, dos 35 anos de contribuição, 30 anos para mulheres, a aposentadoria especial permitia que, com 25 anos de trabalho, digamos assim, especial, a pessoa conseguiria se aposentar, mas quais requisitos, né? A pessoa teria que estar exposta, então, a agentes insalubres e perigosos, agentes biológicos, agentes físicos, biológicos, químicos. Agente físico, por exemplo, a gente pode citar aí a questão do ruído, o pessoal de fábrica que está muito exposto a ruído, os agentes químicos, agentes biológicos, o pessoal que trabalha em hospitais, né, enfermeiros, aí tem a questão também dos agentes perigosos, mas, de qualquer forma, comprovado esses 25 anos nessas atividades especiais, a pessoa podia se aposentar. E, por exemplo, uma pessoa que começasse a trabalhar nessas condições aos 20 anos, aos 45 já podia se aposentar, ou seja, não tinha uma idade mínima como requisito para se aposentar. O problema que veio com a reforma trabalhista
Foi colocado aí uma idade mínima e regra de transição. Teve trabalhador, o senhor deve lembrar, doutor Edmar, que chegou a atingir ali 22 anos de contribuição especial, né, no trabalho ali insalubre, né, ou perigoso, 23 anos, e estava ali quase chegando e não conseguiu. E acaba entrando numa regra de transição, onde o caráter da aposentadoria especial ele acaba caindo, porque justamente o objetivo seria retirar o trabalhador daquele ambiente nocivo à saúde, e isso acaba prolongando. A pessoa, em alguns casos, pode permanecer até mais 10 anos trabalhando para atingir o direito à aposentadoria, né? Que agora, com as regras de transição, uma delas previsto pelo artigo, se não me engano, o artigo 20 da emenda, que fala da 19 ou 20, que prevê aí a soma de pontos, né? Atingir 86 pontos, seria uma soma da idade com o tempo de trabalho, mas contanto que 25 desses 86 pontos, desses anos, seja tempo especial. E para quem ingressa no regime da Previdência após a reforma, a idade mínima é de 60 anos de idade. Perfeito, perfeito. Perfeito. Doutor Ricardo, doutor Renato aqui já adiantou que a aposentadoria especial é uma aposentadoria concedida precocemente, né, com menos tempo, né, com menos anos de trabalho para trabalhadores que estão expostos aí a agentes insalubres, agentes periculosos, né, traz uma proteção social, né. O objetivo é não conceder uma benesse a esses trabalhadores, não é um privilégio, né. A lei é protetiva no sentido de retirar esses trabalhadores o quanto antes, né, daquele meio ambiente de trabalho extremamente pernicioso, né, que traz males aí, significativos para a saúde, né, do ponto de vista, né, da exposição ao agente insalubre, que dia a dia, dias após dias, vai minando aí silenciosamente a saúde do trabalhador, o ruído excessivo, que vai trazendo aí, né, problemas de perda auditiva, né, de irritabilidade, de alguns casos até surdez, né, ao longo aí da vida laborativa, né, como o agente periculoso, né, quando a gente fala aí de alta tensão elétrica, disparo de arma de fogo, que pode acabar com a vida do trabalhador a qualquer momento, né? Basta acontecer um acidente, o acidente é imprevisível, né? Ele pode nunca acontecer durante a vida laborativa do trabalhador, como pode acontecer num estralar de dedo, numa piscada, o trabalhador ser aí ceifado, né? Retirado da sua vida, até porque o Brasil aí é um dos campeões mundiais em número de acidentes do trabalho. A gente não tem política social protetiva para esses trabalhadores, né? Então, a aposentadoria especial buscava corrigir isso, né? Buscava trazer essa proteção social que nós não encontrávamos em políticas públicas adequadas para esses profissionais, para esses trabalhadores, né? Tá? Nesse sentido, aqui no escritório, tomando como exemplo, né, o nosso dia a dia, nós aposentamos, atendemos, né, muitos trabalhadores de indústrias metalúrgicas, o pessoal aí que trabalha em concessionária de energia elétrica, o pessoal que trabalha, né, no saneamento básico, né, na área da saúde, né, o pessoal que trabalha aí na questão da segurança pública ou da segurança privada, né. Então, acho que para pontuar, né, esses trabalhadores eles estão expostos a quais agentes insalubres ou periculosos? Muito bom, doutor. É importante esclarecer aqui em relação, principalmente a demanda que nós temos aqui em relação às concessionárias de energia elétrica, saneamento básico, né, que são trabalhadores que trabalham expostos aí a tensões elétricas em altas voltagens, acima de 250 volts, os trabalhadores em companhia de saneamento básico que estão expostos a agentes biológicos provenientes do esgoto, né? Entre eles aí estão os parasitas, infectocontagiosos, os micro-organismos, que podem trazer sérios danos à saúde, né? Trazendo doenças sérias aí para o trabalhador. Perfeito, perfeito.
Acho que bem pontuado pelo Dr. Renato, agora pelo Dr. Ricardo, né, a questão aí dos agentes insalubres, agentes periculosos e os respectivos trabalhadores, categorias, né, que estão expostos, né. Quais categorias, quais trabalhadores fariam jus aí, já que não são todos, né, doutor Renato, fariam jus aí, de en passant, logicamente, né, porque isso é muito particular, né, pode ser que em determinada categoria, que a princípio a lei não abarca, mas aquele trabalhador em específico, ele está ali, né, exposto a algum agente insalubre ou periculoso e pontualmente ele passa a ter direito à aposentadoria especial. Mas, via de regra, né, o que acontece comumente, né, no dia a dia aqui no nosso escritório, a gente tem observado também as decisões dos tribunais, né, quais categorias, quais trabalhadores aí têm feito jus à aposentadoria especial? Então, doutor Edmar, como a exposição aos agentes, tanto insalubres como perigosos, eles têm que ser comprovados, então a gente não tem assim, exatamente, eu vou dizer assim, que a categoria tem direito mais os trabalhadores que pertencem àquela categoria. Então, de qualquer forma, lembrando sempre que tem que haver a exposição aos agentes. Então, nós temos, mais comumente, vamos citar aqui, por exemplo, aqui até na região do ABC, aqui, de forma muito comum, os metalúrgicos, por exemplo, trabalhando tanto nas metalúrgicas como nas montadoras, nas fábricas. Normalmente, o ruído desses ambientes é muito alto. Então, a gente sabe que o que as normas dizem, que assim, acima de 85 decibéis, então isso já é considerado nocivo à saúde. Então, já cabe aí um enquadramento pelo tempo especial, né? E assim como também ambientes onde tem poeira mineral, né, também a gente pode ver um ambiente de fábrica também, em alguns casos, depende do tipo de produto. Tem vários agentes. Às vezes a pessoa também está ali, digamos assim, exposta ao ruído e aos agentes químicos ao mesmo tempo, e também outros agentes, por exemplo, como calor excessivo, certo? E também ao frio, se a pessoa adentra aquelas câmaras refrigeradas, etc. Tem todos esses agentes. Nós temos a categoria, e está bem privilegiado agora, até por decisões recentes do STJ, os vigilantes. Né? Os vigilantes, e com a novidade, que seria com porte de arma e sem o porte de arma. Então, isso também é uma categoria que foi bem agraciada também aí, né? Temos os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, trabalham expostos a agentes biológicos. Temos também aí os aeronautas, os pilotos e comissários de bordo que trabalham assim, sujeitos aí à pressão atmosférica, metroviários, os eletricistas, né? O pessoal que trabalha em estação, que faz manutenção, mas tem que entrar na cabine de força. A exigência seria a exposição acima de 250 volts, certo? Então, basicamente, poderia citar essas categorias, né? Professor, não sei se tem alguma outra que eu acabei eventualmente passando, mas, pelo que eu vejo, são as mais comuns. Sim, também o pessoal que trabalha no saneamento básico, etc. Perfeito, perfeito. Basicamente são todos os trabalhadores que têm o contato no dia a dia com os agentes físicos, né? Seria o ruído, o calor excessivo, né? A alta tensão elétrica, como bem pontuado, né? Ou, né, o pessoal que trabalha na vigilância, né? Os guardas também, né? Guarda municipal, que é a questão da arma de fogo, né? E a pressão atmosférica anormal, né, como bem pontuado, né? Então, agentes físicos biológicos, né, os vírus, bactérias, protozoários, né, que é o pessoal da saúde, o pessoal que trabalha em contato com o esgoto. E então aí é uma gama aí de agentes insalubres periculosos que radiação, né, que faz o trabalhador ter direito à aposentadoria especial, 25 anos trabalhados, via de regra, né? Nós temos exceções, 20 anos ou 15 anos, mas 99,99% dos casos, 25 anos trabalhados. Antes da reforma bastava ter os 25, né? Agora não, né? Nós temos aí uma idade mínima, o trabalhador precisa, né, ter 60 anos de idade,
Então, é um absurdo. Vamos dar um exemplo aqui de um trabalhador que começa trabalhando aos 20 anos, numa boca de forno, numa temperatura anormal, né, muito alta. Então, quer dizer, 20 anos, ele vai poder se aposentar, pela nova regra, aos 60 anos. Se ele permanecer nessa mesma empresa durante 40 anos, trabalhando nessa função para poder se aposentar, nesse calor excessivo, aquilo vai cozinhá-lo por dentro, né? Então, o caráter protetivo, né, ao trabalhador que a aposentadoria especial trazia, foi totalmente desvirtuado pela reforma da Previdência, né? Então, quer dizer, a proteção social à vida, à saúde, né, não pode ser, né? Não pode ser retirado nem mesmo por uma reforma, nem mesmo por uma emenda constitucional, porque são princípios maiores, princípios constitucionais, né? Então, a gente espera aí um posicionamento do Poder Judiciário, né, e também do Legislativo, que coloque aí mão na consciência, né, que a gente possa mitigar esse desastre, né, legislativo e que possa revogar aí essa questão da idade mínima, questão da fórmula de cálculo que foi bem prejudicado também, né, em detrimento da regra anterior. Então, nós temos bastante questões aí, né, que, em termos de justiça social, que a gente espera que sejam corrigidas. Doutor Ricardo, quando a gente fala em aposentadoria especial, é o dia a dia aí do advogado previdenciarista, o trabalhador, né, que persegue a aposentadoria especial. Então, como um colega fala no chão de fábrica, o outro comenta também, e assim como o pessoal do RH também está muito habituado aí o termo PPP, né? Tá? Esse documento chamado PPP. O que seria o PPP para quem está nos ouvindo, assistindo? Sim. Doutor João, o PPP é um documento, eu digo assim, para os trabalhadores que trabalham em indústrias metalúrgicas, né? Principalmente aqueles que estão expostos aí a agentes insalubres, periculosos, é um documento muito importante. Ele é emitido pela empresa, né, pela empregadora, se trata de um perfil profissiográfico previdenciário, onde são inseridas todas as informações referentes às atividades laborais do empregado. Ou seja, tem alguns campos lá, por exemplo, setor que o funcionário trabalha, a empresa insere informação sobre o setor, fator de risco, se ele esteve exposto a algum agente insalubre, periculoso, a empresa também coloca a informação no formulário PVP, ou seja, ele é atestado por responsável técnico, né, que é o engenheiro de segurança do trabalho, e esse documento, o funcionário ele precisa ter em mãos. Então, eu peço até que, aproveitar que a gente está levando a informação para o trabalhador, né, doutor Renato, é importante ele pensar no documento, não só quando ele vai pensar na aposentadoria, que esse documento é de extrema relevância. Então, por exemplo, o trabalhador se desligou de uma empresa há 2, 3 anos atrás. Está hoje empregado em uma outra empresa, mas ele não teve o PVP emitido pela empresa e também não solicitou, às vezes por falta de informação, né, a maioria dos casos. Então, assim, por mais que ele já tenha se desligado da empresa, é importante ele correr atrás do documento. Como ele solicita esse documento? Ele liga na empresa, fala com o RH, provavelmente o RH vai pedir para formalizar isso via e-mail, em alguns casos, né, ou vai pedir para o ex-trabalhador se dirigir até a empresa, né, fazer um pedido, né. Então, assim, o importante é ele entrar em contato com a empresa que ele trabalhou para solicitar esse documento. Perfeito, perfeito. Maravilha. Acho que ficou bastante claro aí para o trabalhador que esse documento é um documento que prova que ele trabalhou em atividade insalubre, periculosa, né? Esse documento que ele vai apresentar no INSS, e se o INSS não conceder o benefício, ele tiver que contratar um advogado para ingressar na justiça, ele vai precisar fazer a prova através do PPP, apresentando para o juiz, né? Então, esse documento é de suma importância. Sim, é bem observado. Inclusive, só me permita acrescentar que, na impossibilidade dele conseguir o PPP, dá para ingressar na Justiça Trabalhista com uma ação específica para que a empresa forneça o PPP. E mais,
Caso esse PPP não contenha a exposição aos agentes, não reconheça ali a exposição efetiva, tiver algum erro, é possível também ingressar na Justiça Trabalhista, processando a empresa, para aí sim pedir uma perícia para obter ali uma decisão sobre a questão do adicional de insalubridade, laudo, né? adicional de periculosidade, caso a pessoa, vamos supor, não receba. Né? Ele tem, assim, trabalhou submetido à insalubridade e periculosidade, mas a empresa eventualmente não reconheceu. Então, ingressa-se na Justiça Trabalhista para reconhecimento de insalubridade e periculosidade e também se pede um PPP, a emissão do PPP ao final. Uma vez reconhecido pelo perito a insalubridade ou periculosidade, então depois o juiz condena também a empresa a emitir o PPP já corrigido, incluindo essas informações, que vai servir depois então para efeitos previdenciários. Então isso também é bem importante de se ressaltar. Perfeito, perfeito. Você, trabalhador, olha que informação relevante, doutor Renato. Doutor Renato está nos dizendo que se você solicitou, trabalhou em atividade insalubre ou periculosa, solicitou para a empresa a emissão do PPP e a empresa não lhe entregou, ou a empresa entregou sem que constasse nenhuma exposição, ou se lhe entregou constando exposição a determinado fator de risco e outro não, e aquele outro é essencial para você alcançar o direito à aposentadoria especial, aí você precisa da retificação, que a empresa corrija aquele PPP. Se ela, a empresa, se negar, pode ingressar com uma ação trabalhista na Justiça, que o juiz, por intermédio do processo, vai forçar, vai determinar que a empresa conserte, que a empresa arrume, retifique esse PPP. Né? Então, tem jeito aí do trabalhador corrigir essa injustiça aí, muitas das vezes, perpetrada pelas empresas. Né? Doutor Ricardo, o tema aqui do nosso podcast são novidades acerca da aposentadoria especial. Né? Então, a gente está trazendo aqui o que há de mais novo, aí, que está sendo discutido. Né? E, dentro disso, no Senado Federal, tramita atualmente um projeto de lei 245 de 2019, tratando aí de aposentadoria especial. Né? Seria interessante a gente pontuar para o pessoal que está nos assistindo os principais pontos aí, o que se discute aí nesse projeto de lei. É verdade, doutor Edmar. Até porque, nesse projeto de lei, está se discutindo vários daqueles pontos que nós achamos, digamos assim, injusto da reforma trabalhista, onde direitos foram retirados, como, por exemplo, a questão da idade mínima para aposentadoria especial, que não existia, e aí veio com o advento da emenda constitucional 103, 2019, né, a reforma previdenciária. Então, vários desses pontos estão sendo discutidos. Né? Assim como quais categorias, nós falamos aqui de algumas categorias que teria direito à aposentadoria especial, então também esse projeto de lei trata também dessas categorias. Esse projeto de lei, atualmente, ele ainda está em discussão. Né? Ele está com a relatoria do senador Esperidião Amin, e foi pedido agora, dia 21 de março, recente agora, foi pedido vistas. Então, está parado, o que quer dizer o seguinte, que ainda não tem nada definitivo. Então, o que já foi aceito, porque houve várias emendas, então algumas foram recepcionadas, outras não, mas não está nada fechado. Então, nós temos, pelo que eu vi aqui, boas notícias, por exemplo, principalmente com relação aos vigilantes. Então, a questão do reconhecimento da especialidade da atividade do vigilante com a arma de fogo ou sem arma de fogo, que já foi discussão também no STJ. Então, isso foi mantido, certo? Até por uma questão de estar, assim, digamos, em consonância com a jurisprudência do STJ. Então, uma boa notícia aí para os vigilantes, né, e guarda municipal. E também aqueles que estão expostos aí à violência, só que sem o porte de arma de fogo. Então, isso é uma notícia muito boa. Outro ponto também para os aeronautas, na verdade, só uma reafirmação ao direito à aposentadoria especial para essa categoria de pilotos e comissários e comissárias de bordo, que estão sujeitos à pressão atmosférica, como nós já falamos. Sabíamos que, uma vez assim, se eles comprovarem a exposição, têm direito ao tempo especial, só que esse projeto de lei vem a reafirmar essa exposição, certo? Infelizmente, alguns pontos que trata aí da idade mínima,
das regras de transição mais benéficas, eu digo, né? Não regras que que fazem a pessoa esperar tanto tempo, etc. Então, isso, infelizmente, ficou de fora dessa vez, mas, como eu disse, não tem nada fechado ainda, porque esse projeto de lei ainda está em discussão. Mas esses são alguns pontos, né, os pontos de esperança que nós temos aí, que volte realmente a ficar algo mais acessível, certo? E também mais abrangente para todas as categorias, digamos, categorias que estejam aí expostas, né? Eu acredito que, pelo menos a dos vigilantes e dos eletricitários, deve manter. Então, isso é o que eu imagino. Perfeito, perfeito. Doutor Ricardo, nós nos propusemos aqui trazer essas novidades acerca da aposentadoria especial. O objetivo era falar do projeto de lei que tramita no Senado Federal, bem pontuado aqui pelo doutor Renato. E comecei falando aqui no introito, né, logo no começo aqui da apresentação do podcast Direito e Diálogo, que nós teremos aí novidades acerca da ADI, né, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ação tramitando no STF, na qual se discute a inconstitucionalidade da reforma da Previdência no que diz respeito à aposentadoria especial. Em 3 pilares, basicamente, né, o afastamento da idade mínima, né, então, quer dizer, para aposentar de forma especial, bastaria 25 anos de atividade especial, né? Trabalhou 25 anos de atividade insalubre, independente da idade, aposentaria, como era, de fato, antes da reforma, né? A questão do afastamento aí da fórmula de cálculo, né? Então, a fórmula de cálculo, hoje, vou deixar até para o doutor explicar essa questão da fórmula de cálculo, hoje ela é muito mais maléfica, né? Tá? Então, né, a forma de cálculo era muito melhor antes, né, da reforma. Isso trazia um valor de benefício muito maior ao trabalhador, assim como a questão da não conversão do período especial em comum, né? O que é isso, né? Quem não reunia 25 anos de atividade especial e não podia, né, se aposentar na modalidade especial, mas ele, homem, por exemplo, né, se tivesse trabalhado aí 10 anos em atividade especial, ele poderia converter esse período especial em comum, né? Então, somaria mais 40% aí no caso o homem, né? Os 10 anos trabalhados em atividade especial significariam aí 14 anos, né? 10 mais 4, possibilitando aí ele alcançar a aposentadoria por tempo de contribuição mais rapidamente, né? Seria aí um benefício concedido a ele, em razão dele ter trabalhado aí exposto a agente insalubre ou agente periculoso, né? Tá? Então, gostaria que o doutor trouxesse aqui para a gente as novidades acerca da tramitação no STF e da votação acerca da ação direta de inconstitucionalidade 6309. Sim. Recentemente, aí, né, iniciou o julgamento da idade mínima para aposentadoria especial pelo STF, através da ADI 6309, como o próprio doutor aqui deixou claro. E essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi ajuizada, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, né? É a entidade aí sindical que ajuizou essa ADI em face aí dos prejuízos causados pela emenda constitucional 103/2019. E em discussão aí no STF, inicialmente no dia 17/3, houve o voto do relator, né, que é o Luiz Antônio Barroso, que não foi muito favorável aí, né, aos trabalhadores, aí, infelizmente, lamentavelmente, mas que o último voto agora, o recente, foi do ministro Edson Fachin, que ele foi totalmente aí contrário, né, divergente ao voto do relator, na questão da inconstitucionalidade aí dos artigos de lei aí que trouxeram, né, que foi trazida aí pela emenda constitucional, que, salvo engano, o artigo 19, inciso 1, artigo 25, parágrafo 2º, e artigo 26, parágrafo 2º, inciso 4, que são os artigos aí que estão aí em discussão aí da constitucionalidade ou não aí, né, que vai ser decidida pelo STF. O que acontece? O ministro Edson Fachin, ele foi totalmente aí,
divergente do voto do relator, que ele afirma que não vê, né, com essa alteração aí trazida pela emenda constitucional, qualquer compatibilidade aí com o direito à igualdade e seguridade social. Então, assim, foi totalmente divergente o voto dele, e ele declarou no final, aí, foi procedente, né, julgou procedente a ação ADI, no voto final dele, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 19, 25 e artigo 26, né, em favor do segurado. Então, estamos em jogo ainda, traz uma esperança aí, né, na questão aí da idade mínima, aí, não só da idade mínima para aposentadoria especial, mas também para a regra de cálculo, como o próprio doutor colocou, que ficou prejudicial, aí, que antes era 100%, e pós-reforma agora ela caiu para 60%. Né? Então, e a proibição da conversão de tempo especial em comum pós-emenda constitucional, que acabou prejudicando não só os trabalhadores que pleiteiam a aposentadoria especial, como os trabalhadores que tinham direito até a conversão de tempo, né, especial em comum, que ficaram prejudicados aí. Mas, trazendo aqui, nesse julgamento aí do STF, ele foi suspenso agora, né, foi pedido vista pelo ministro aí, Ricardo Lewandowski, então ele está suspenso por enquanto. Temos que aguardar a devolução a devolução aí do pedido de vista do Ricardo Lewandowski para continuar aí e aguardar os demais votos dos outros ministros aí. Perfeito, perfeito. Então, o doutor Ricardo está dizendo que no STF está 1-1, né? Um voto a favor da reforma, do ministro Barroso, e um voto afastando a reforma a favor dos trabalhadores, né? De quem busca aí o benefício aposentadoria especial nos moldes, né, que era antes da reforma, do ministro Fachin e o ministro Lewandowski, que pediu vistas recentemente, né? Então agora ele tem 90 dias, né, para devolver o processo em pauta, colocar o processo em pauta novamente, devolver à mesa para que continue aí a votação, né? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas já adiantando que o voto do Fachin nos encheu de esperança, né? Que realmente, né, o desvirtuamento da aposentadoria especial é das maiores injustiças sociais cometidas de todos os tempos, né? Então, isso, do ponto de vista atuarial, né, diz que, né, o objetivo é trazer uma economia para o país, uma economia para os cofres públicos, que não acontecerá. Não acontecerá por quê? Porque eu tenho trabalhadores trabalhando por mais tempo, né, expostos a agentes insalubres, agentes periculosos, que vão ter problemas de saúde, porque é impossível a pessoa, no exemplo que eu dei, trabalhar 40 anos expostos a atividades, agentes, né, periculosos, agentes insalubres, e não desenvolver algum problema de saúde, né? Então, isso vai sobrecarregar a saúde pública, né? Trazer um gasto maior, né? Então, é aquele negócio, né? Você é o cobertor curto, né? Você cobre os pés e descobre o resto do corpo, né? Então, é um ledo engano, achar que mexer na aposentadoria a fim de trazer uma economia atuarial para o país, para os cofres da Previdência, trará uma economia para o país. Pelo contrário, aumentará significativamente os gastos públicos, eu tenho certeza disso, e isso não está sendo discutido, né? Não. Eu não vejo ninguém falando disso, né? Então, e outra, né? Cadê a proteção social, do direito à vida, do direito à saúde, né? Eu estou impondo que trabalhadores trabalhem aí, né, em torno de 40 anos expostos a ruído excessivo, calor excessivo, produtos químicos, agentes inflamáveis, explosivos, né, a alta tensão elétrica, arma de fogo, a radiações, né, a calor extremamente excessivo, né? Então chega a ser até desumano, né? Com certeza. Impor a esses trabalhadores que trabalham o mesmo tanto que os demais trabalhadores que trabalham em atividades não insalubres, atividades mais tranquilas,
impor o mesmo tanto de tempo, né, para que possam se aposentar. Então, é uma injustiça social muito grande, né, doutor Renato? É verdade. Como observado, além de onerar a saúde pública, onera também a própria Previdência, porque imagino que vai ter assim, mais demanda de benefícios, como auxílio-doença, auxílio-acidente, né? Não é? Então, realmente não faz sentido. Quando a gente fala de aposentadoria, é um tema muito sensível, isso mexe, de fato, com a vida das pessoas, com um projeto familiar, né? Mexe com toda a família. A aposentadoria é um projeto, na verdade. Você tem ali uma continuidade de renda, etc., não só a questão, sim, da preservação da saúde, com a aposentadoria especial, como também um planejamento, né, que acaba sendo postergado. Então, isso, de fato, é muito ruim, né? E esperamos, então, que com essas mudanças todas, a aposentadoria especial ela volte a ser especial. Né? Isso que é o que a gente espera, realmente. Onde todos esses pontos aí que foram alterados acabem, de alguma forma, retrocedendo. Eu acho que a perspectiva, né, o desejo aí é que é o melhor possível, né, que seja realmente corrigida essa injustiça social, né, doutor Ricardo? Sim. Foi esse o motivo aí, né, que levou aí a própria entidade aí do sindicato das indústrias a ajuizar essa ação, né, direta de inconstitucionalidade, porque prejudicou uma gama muito grande aí de trabalhadores aí. Perfeito, perfeito, perfeito. E quando a gente fala em aposentadoria especial, que a gente descreveu aqui inúmeras categorias, né, trabalhadores que estão expostos a agentes insalubres, parece que é um universo muito grande. Mas o número, em detrimento aos demais benefícios, é um número muito pequeno de trabalhadores que se aposentam de forma especial, né? Então, isso não traria, assim, um sustentáculo deficitário, né, financeiro para o país tão significativo a ponto de sustentar essa injustiça social. Bom, basicamente, doutor Renato, doutor Ricardo, né, o que nós nos propusemos a falar aqui, né, acerca do projeto de lei 245, acerca da ADI, trouxemos aqui as novidades acerca da aposentadoria especial e vamos ficar aí na torcida que melhore aí, né, esse projeto de lei, né, esse relatório seja melhorado e saia coisa melhor de lá do Senado Federal. Por outro lado, né, que a gente tenha uma decisão sábia do STF, um desfecho favorável aos trabalhadores, do ponto de vista da ação direta de inconstitucionalidade, e que a gente reverta essa questão e volte à aposentadoria especial, como bem disse o doutor Renato, sendo especial, que também bem pontuado aqui pelo doutor Ricardo. Bom, muito obrigado a todos, até o próximo Direito e Diálogo. Até mais, grande abraço.